Olá, muito bem-vindo a mais um programa em Foco aqui na sua TVC, canal 6 da NET e canal 13 da Oi. Hoje comigo aqui, gente, estará a Natália Ferner, ela que é especialista, é nutricionista, especialista em diabetes, e logo depois dela, o Zinho Lima, que é um cantor gospel. Então, hoje duas entrevistas tremendas para você. Antes, só lembrando, se você que está me ouvindo aí, você também é cantor, é compositor, quer participar do novo programa aqui da TVC, que é o Novos Talentos, mande um e-mail para tritonproduções@gmail.com, tritonproduções@gmail.com e vem mostrar seu talento aqui na TVC e quem sabe você será o campeão e terá uma produção de um CD totalmente pela Triton, tá joia? Manda um e-mail, não deixe de participar, eu vou para um breve comercial e já as duas entrevistas de hoje. Estamos de volta com o programa Em Foco aqui na sua TVC. Antes de começar a entrevista aqui de hoje, eu queria mandar um abraço para o pessoal da RR Móveis, da Get9 e da New Life, da doutora Viviane Sá, que gentilmente patrocina o nosso programa. E já está comigo aqui a Natália Ferner. Tudo bom, Natália? Olá, Roger. Um prazer estar aqui com você no programa. Na realidade, a produção veio me falando aqui da sua classificação, do seu currículo. É um currículo muito extenso. Você é nutricionista, especializado em diabetes, mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, não é isso? Isso. Mas o que é a Natália Ferner? Então, na verdade, eu me formei em nutrição, em 2010 e depois eu decidi especializar nessa área de nutrição voltada para o paciente diabético, que é muito importante que o paciente tenha um tratamento adequado. Então, eu fiz minha especialização em nutrição clínica, depois fiz esse mestrado na UFMG e também um curso da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é Educando Educadores, que é específico sobre diabetes mesmo, sabe? Então, Educando Educadores, você também leciona nessa área? Sim, eu também ministro alguns cursos de contagem de carboidratos, algumas palestras voltadas para esse paciente, visando o melhor controle desse paciente mesmo, junto de uma equipe multidisciplinar, que é o médico, o psicólogo, outros profissionais que estão envolvidos aí no tratamento também. Mas hoje a diabetes em si, ela se dá à má educação da população na alimentação? Sim, na verdade, sim. Atualmente estima-se, as grandes diretrizes, aí a SBD, a Associação Internacional de Diabetes, Federal de Diabetes também, que a população mundial hoje gira em torno de 382 milhões de diabéticos mundial, isso é no mundo. E que em 2035 esse número pode aumentar talvez a 100 milhões. Ou seja, a média é assim, a cada 12 pessoas, um paciente é diabético, sendo que geralmente assim, a cada 2, um não sabe que é também.
O diabetes tipo 2, que geralmente assim é hereditário, ele está ligado principalmente à má alimentação, né? Ao sedentarismo, à obesidade, hábitos de vida inadequados. Já o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, já é mais genético, né? O próprio pâncreas para a produção de insulina e ele não está diretamente ligado à alimentação, o diagnóstico, né? Embora o tratamento também seja alimentar, né? Então, mas o diabetes em si, ele é o excesso de açúcar no sangue ou a falta de açúcar no sangue? Então, na verdade, né, o diabetes, falando assim de uma forma mais prática, ele é o aumento da glicose no sangue, né? Então é a hiperglicemia. É quando esses valores estão muito acima dos valores considerados normais, né? Então, ele é esse aumento e é importante controlar o quê? Principalmente aí voltado para a nutrição, o carboidrato e eliminar, de certa forma, o açúcar branco, né? Que é o nutriente assim que mais afeta a glicemia do paciente. Né? Então, quando você fala açúcar branco, se você tiver que optar, o ideal, pelo que eu sei, não é usar açúcar na alimentação, mas se tiver que optar, nós temos o cristal, o mascável, aquele refinado. São vários Qual que é o tipos, pior? né? Então, na verdade, assim, hoje em dia é interessante como que tudo modernizou, né? Nós não podemos falar que o açúcar também é proibido na alimentação do diabético hoje, porque existe tratamento à base da contagem de carboidratos que, junto com o médico, o paciente eventualmente poderia consumir esse açúcar, exemplo, numa festa, né? Uma criança diabética, ela está num aniversário. É muito complexo, né? Assim, falar para a criança que ela não pode comer aquele bolo, ela não poderia comer um docinho, né? Então, existe esse tratamento de contagem de carboidratos, que nós ensinamos o paciente a contabilizar o carboidrato do docinho, do bolo, e aplicar uma insulina proporcional a esse carboidrato. É um tratamento mais intensivo, mas a gente pode explicar isso para alguns pacientes. E, de certa forma, o açúcar ele realmente é uma substância, né, que a gente tem que evitar no tratamento, porque ele aumenta a glicemia muito rapidamente. Então, por exemplo, quando um diabético ele consome uma bala, um doce, de 5 a 15 minutos ele já aumenta a glicemia dele. Então, é muito rápida essa absorção. E ele não tem assim nutrientes saudáveis para o nosso corpo, né? Exceto o que você comentou, o açúcar mascavo, por exemplo, ele tem um teor de ferro interessante, mas ele não é indicado ainda para o paciente diabético. Não é também. O ideal é que esse paciente use adoçantes mesmo, né? Adoçantes também uma quantidade pequena, porque ele não é livre, né? O adoçante não deixa de ser artificial, mas é o ideal para o tratamento, né, do paciente. E o açúcar das frutas? Atrapalha alguma coisa? Muito interessante essa pergunta, Roger, porque o açúcar, o paciente diabético, geralmente ele acha assim que fruta é livre, por ser um alimento natural. Exatamente. Né? Não deixa de ser. A maioria acha isso. E todo nutricionista adora esse consumo de frutas, alimentação variada, e tem muita vitamina e mineral mesmo. Nós incentivamos o consumo sempre mais natural possível, né? Da forma que veio ao mundo mesmo. Porém, a fruta tem a frutose, que é o açúcar da fruta, e isso aí também aumenta a glicemia. Então, esse paciente pode consumir, mas também com moderação. A fruta ela não é tão livre. E existem algumas frutas de alto índice glicêmico. Que seria esse índice glicêmico? É a velocidade que um alimento tem o poder de elevar a nossa glicemia, de virar açúcar rápido ou lento. Algumas frutas aumentam muito rápido essa glicemia. Então, como um exemplo prático aqui, suco puro de laranja, por exemplo, Eu ia te perguntar isso. ou uma manga, exemplo, ou uma uva, são frutas de alto índice glicêmico, ou seja, o paciente come ou toma esse suco e rapidamente a glicose dele aumenta. Então ele tem que tomar um cuidado, e isso a gente faz muito na orientação nutricional, na dietoterapia, isso é no consultório, a gente alinha isso com o paciente, quais que são ideais, frutas mais livres, digamos, e quais a gente tem que evitar um pouco mais. Então, mas aí a minha pergunta na verdade é sobre o suco. Tem uma diferença, por exemplo, vamos supor que 3 laranjas façam um copo de suco. Sim, é uma média, né? Então vamos supor, tem diferença a pessoa chupar as 3 laranjas, chupar a mesma laranja, ou tomar o suco das 3 laranjas? Sim, tem muita diferença. Mesmo? Isso é muito importante você ter também citado. É bem mais interessante o paciente comer uma laranja com bagaço, porque o bagaço é a fibra. E o que a fibra faz? Ela diminui essa velocidade de absorção. Então, se ele está chupando a laranja, comendo essa laranja junto com o bagaço, é bem melhor, porque o suco puro, ele geralmente perde esse bagaço, o paciente coa também, e a glicemia aumenta
bem mais rapidamente, né? Entendi. Então ele perde a fibra. O suco geralmente tira-se a fibra, né? Então tem que chupar a fruta, mas comer o bagaço para ajudar. Para ajudar a reduzir essa absorção da frutose. Isso é normal, em qualquer tipo de fruta. Qualquer tipo de fruta. Então sempre o ideal, assim, para o controle glicêmico, da glicemia, consumir a fruta sólida do que o suco. E o suco é o que você falou, geralmente um copo vai 3 laranjas, 4 laranjas, é uma quantidade assim que você toma numa golada, né? Vai consumir muito rápido. E uma fruta que o nome dela já fala de açúcar, a cana de açúcar. Então, esse aí geralmente é, assim, a gente, como eu te falei, não gosto muito de utilizar essa palavra proibido, que ela é bem complexa, né? Mas a gente pede para evitar, assim, que aí é um teor muito alto aí de frutose também. Não seria interessante para o controle do paciente, não. Uma limonada, por exemplo, a limonada tem um baixo teor de carboidrato, é bem mais livre. O paciente pode tomar uma limonada com adoçante a hora que ele quiser, no dia dele. E o que seria ideal? Vamos supor que eu gosto de almoçar muito tomando suco de laranja. Sim. O que eu deveria comer para poder equilibrar isso? Tem como? Ah, Roger, tá, você gosta tanto, faz questão do suco, então vou comer isso para poder equilibrar. Na verdade, assim, eu daria 2 dicas, né? O ideal também não seria consumir esse suco uma grande quantidade junto com a refeição, porque atrapalha um pouco a digestão. O ideal é consumir uns 20 minutos antes ou após a refeição. Então, as 2 dicas. A primeira seria diluir essa laranja com um pouco de água. Então, por exemplo, eu espremo 1, 2 laranjas e completo o copo com água, faço uma laranjada e coloco um pouco de adoçante, caso, né, o paciente queira. Ou então, realmente trocar por uma limonada, se gostar também, às vezes uma água com gás, né, algo mais leve, dependendo. Agora, junto com essa refeição, se for um arroz integral, como você citou, o almoço, bastante salada, tem muita fibra ali. Então, com certeza, isso vai ajudar também a não subir essa glicose muito rápido. Tá. Né? E por que o arroz integral? Justamente por essa questão da fibra. Outra pergunta interessante, geralmente o arroz branco e o arroz integral, eles têm o mesmo teor de carboidrato, né? Porém, como o arroz integral é rico em fibra, ele faz a glicose subir mais lentamente e o arroz branco sobe muito rápido, porque não tem essa fibra. Eu ouvi falar que o problema do arroz sem ser integral é que eles usam muita química para ele poder chegar naquele estado. Não, mas isso não ia interferir até com o índice glicêmico, o teor de fibra, não. Seria mais interessante consumir integral pelo teor de fibra mesmo. Pelo teor de fibra. Sim. E hoje, você tem ideia tem esses dados, né? Quantas pessoas você acredita que tem diabetes, não sabe que tem diabetes? Existe mais ou menos esse estudo? Então, essa média que eu te falei dos últimos dados aí da SBD, da diretriz de 2015 e 2016 mostram isso, sabe? Que cada 12 pacientes, um é diabético e geralmente a cada 2, né, um não então, sabe. Já é estudo mesmo. Já é um estudo, sim, e 80% dos pacientes diabéticos, eles moram em países em desenvolvimento, ou seja, como o Brasil mesmo. Né? O maior público aqui é o DM2, como eu te falei, o tipo 2, que está relacionado à obesidade, sedentarismo, né? Entendi. Hoje os nossos hospitais, os postos de saúde públicos, eles estão adaptados ou estão preparados para receber alguém, por exemplo, que chega lá com uma crise, que precisando de uma insulina, de emergência. Como que está a situação hoje no nosso posto de saúde? Então, na verdade, assim, com essa atual crise política, né, a gente tem visto assim, nos postos, nas redes públicas mesmo, um caos mesmo em relação ao tratamento, né? Tem faltado, por exemplo, fitas para medir a glicemia, que são as fitas como essa daqui, que são comuns hoje, assim, ao tratamento, né, um direito do paciente diabético receber essas fitas, principalmente o paciente que usa insulina, ele tem um direito de receber um número de fitas aí mensalmente, e tem faltado, por exemplo, esse insumo básico. Ela ajuda o quê? Ela monitora a glicemia capilar, né? Geralmente o paciente vê se a coloca... produção consegue ver lá. Sim. É bem pequenininha. É esse aqui que o Calil estava falando no rádio outro dia, que estava em falta. Sim, estava em falta, exatamente. E aí eles achei que era uma fita grande mesmo. Não. E a prefeitura, assim, pelos dados, tem tentado normalizar, mas o que nós observamos dos pacientes, eles relatando no consultório, nas redes sociais também, que ainda está em falta ou chega uma quantidade pequena. Um paciente que é diabético tipo 1, por exemplo, que usa insulina, ele precisa medir no mínimo 4 vezes ao dia, furar o dedinho mesmo. Então, imagina, ele não ter esse tratamento fora alimentação, né? Que é necessário. A insulina, as seringas é bem complicado. Nós só vamos para um pequeno comercial, porque
Antes de entrar, você trouxe aqui várias coisas aqui. Tecnologias, para não ter que parar no meio aqui da apresentação. Sim. Nós vamos só para um pequeno comercial e daqui 3 minutinhos estaremos de volta. O selante F0 foi desenvolvido com a mais alta tecnologia a fim de garantir que o pneu do seu automóvel permanecerá intacto ao ser perfurado por algum objeto. Tão logo o pneu é danificado, o selante F0 entra em ação, criando um preenchimento tão resistente quanto o próprio pneu. Dessa forma, o pneu pode rodar normalmente sem nenhuma perda de ar. O selante F0 é 100% eficaz em qualquer tipo de pneu, podendo ser igualmente usado em pneus adaptados para uso tubeless e em câmaras dotadas ou não de válvula removível, bastando neste último caso o auxílio de uma seringa. Como blindar o seu pneu? Agite a embalagem antes de cada uso para maior performance no selamento. Adicione o selante na válvula aberta com pneu vazio. Em casos de câmaras de ar sem válvula removível, injete o produto com auxílio de uma seringa simples. Encha o pneu e gire a roda em qualquer sentido para que o líquido atinja toda a parede. Pronto! Seu pneu está 100% protegido contra furos e vazamentos. Estamos de volta, hoje aqui no estúdio comigo, Natália Ferner, ela que é nutricionista especializada em diabetes. Nós vamos falar um pouquinho agora das coisas que você trouxe aqui, Natália. Sim. Nós estávamos falando da fita, né? Sim. Essa fita. Então, ela é junto com esse aparelho? Exato. Então, essa aqui é uma fita que geralmente o paciente, né, vai colocar no seu glicosímetro, que é um aparelho para medir a glicemia. Esse aqui é o glicosímetro, né? Para medir a glicemia capilar, e em casa mesmo ele consegue monitorar a glicose. E ele, colocando a fita, ele vai furar o dedinho, né, sempre nas laterais, e colocar uma pequena gota de sangue aqui. Tem que ser nas laterais? De preferência nas laterais, que é, né, no centro costuma ter muita vascularização e pode doer um pouco mais. Então, até a dica é furar sempre nas laterais. Esse é um tratamento assim até mais antigo e bem tradicional, que é medir a glicemia capilar em casa. Um outro mais moderno, recente, que eu trouxe aqui, chegou no Brasil tem cerca de um ano e meio, mais ou menos, bem recente, é a leitura da glicemia, da glicose intersticial, né, no plasma. Então, esse aparelho aqui, ele também é um leitor de glicemia. Vamos traduzir isso aqui. Sim. A pessoa pega isso aqui. Esse é um leitor, né, que seria... Aí eu pego aqui e vou ligar ele. Isso. E como que eu faria a leitura? Sem precisar furar? Sem precisar furar. Essa é a grande inovação. Ao invés de furar o dedinho, o paciente vai colocar um sensor, que é um adesivo, é do tamanho de uma moedinha de R$1, como se fosse esse adesivo aqui, que fica no braço do paciente por 14 dias. Ele passa esse aparelho e consegue ler a glicemia, ao invés de fazer a picada. Todo dia ele passa o aparelho e vê. Todos os dias, o horário que ele quiser. É uma forma de monitorização mais bem indolor, né, e bem prática para o paciente. É uma tecnologia mais recente, assim como as dos sensores também de bomba de insulina. Tem muito paciente hoje usando bomba de insulina, que a bombinha, ao invés do paciente aplicar a insulina todo dia com a seringa ou com a caneta, ele também poderia usar uma bombinha que, por meio de uma cânula de plástico como essa daqui, ó, não é uma agulha. Eu ia até perguntar que agulha que é essa aqui. Ela vai, o paciente, por meio desse aparelho, né, da bomba, aí, produção? Vai injetando É bem pequenininho. a insulina. Hoje eu não trouxe aqui o equipamento, mas já trouxe a cânula para o paciente, né, quem já conhece ou quem nunca viu, ter uma ideia do que fica no corpo, na pele do paciente, no subcutâneo, né, na verdade. E o interessante desses aparelhos hoje é que consegue passar todos os dados para o computador.
ou para o celular, por meio, né, de um cabo, e no consultório o médico já vê todo o controle glicêmico do paciente, é bem legal. E nutricionista também, porque a gente ajusta muito a dieta conforme a glicemia. Será que essa glicose do paciente está ficando alta 2 horas após o almoço? Então, o que ele está comendo? Faz um ajuste. A gente faz um recordatório para ver o que está comendo e faz um ajuste junto com o médico sempre, com os profissionais, com a equipe multidisciplinar mesmo. Tá. Então, só voltando aqui na fita, essa fita geralmente ela é gratuita? É o governo que fornece? Deveria ser, né, Roger? Ser, né? Que é o que nós comentamos aqui. Com essa atual, né, situação, os pacientes têm lutado muito para conseguir realmente o fornecimento adequado dessas fitas aí. Então, hoje está em falta. Hoje, assim, tanto as fitas quanto algumas insulinas, algumas seringas também, assim, o que os pacientes relatam para a gente é que está tendo uma falta muito grande. E eu vi isso aqui, vi esses dois, achei até que era melzinho para tomar quando eu vou jogar tênis, é igual quando eu vou jogar tênis, que eu jogo tênis. Isso aqui seria o quê? Então, na verdade, isso aí é um gel, é uma bala líquida, que é um carboidrato, né? Que é um carboidrato simples, né? Uma glicose instantânea, que o paciente diabético ele usa geralmente para casos de hipoglicemia. Então, o que é a hipoglicemia? É quando a glicose está menor ou igual a 70 no nosso organismo. Então, o paciente, nesse caso, é muito perigoso ele não se alimentar, porque ele pode sentir tremores, fica um pouco tonto, a visão embaçada, até mesmo desmaiar. Então, nesse momento, ele mede a glicemia, como nós mostramos aqui, ou capilar, ou ele passa o leitor, por exemplo, ou pelo sensor da bomba de insulina, quem usa bomba, e ele verifica essa glicemia. Se a glicemia estiver menor que 70, imediatamente ele tem que comer cerca de 15 gramas de carboidrato, de absorção rápida, que seria uma bala exatamente dessa líquida, um gel de carboidrato, ou uma colher de açúcar ou de mel, aí nesse momento entra o açúcar, ou um copo de suco puro de laranja, nesse momento poderia entrar o suco puro também, o suco de uva, porque ele precisa que a glicemia se estabilize. Então, olha que interessante, o tratamento do diabético, ele é um pouco complexo também, muito complexo. Porque a glicemia não pode ficar nem muito alta, então por isso que ele usa os tratamentos medicamentosos também, dependendo do tipo de diabetes, o médico vai detectar isso daí, e a glicose também não pode ficar muito baixa, né? Porque senão ele tem esses sintomas que são da hipoglicemia, que podem levar até a casos mais graves mesmo de óbito. Esse aqui também é a mesma coisa? Mesma coisa, só muda o sabor. Então esse é morango, esse daqui seria o sabor incolor, neutro, né? E é o que você falou, até é muito utilizado também por atletas, mas ele é mais indicado para diabetes mesmo. Então um atleta mesmo não tendo diabetes pode... Poderia, assim, dependendo do grau dele de exercício, está precisando de uma glicose instantânea ali, isso também é indicado, né? Para recuperar os estoques de glicogênio, né? A glicemia mesmo. Tá, e vamos supor, a pessoa que não tem diabetes, pode ocorrer, por exemplo, por um excesso de exercício ou um excesso de estresse, eventualmente ter uma sobrecarga de açúcar no sangue, ou uma falta de açúcar no sangue? Não, sim. Se por exemplo, essas corridas, grandes maratonas, né? Por isso que às vezes no meio da corrida, ou como você citou, o jogo de tênis, né? Que às vezes não tem horário, tem horário para começar, mas não tem para terminar. Então, dependendo desse horário, da intensidade do esporte, o paciente precisa, o atleta e tudo, ele precisa assim, de uma reposição de carboidrato, porque senão os níveis dele de glicemia podem cair demais, né? O estoque dele vai ser limitado e ele tem que repor de alguma forma, seja um suco de fruta, às vezes alguns atletas usam aqueles isotônicos também, uma água de coco já ajudaria a repor. Bastante. Sim. E hoje o que você, na sua opinião, o que se deve a essa mal educação alimentar? Porque eu assisti até um programa outro dia no Discovery. Sim. O rapaz tinha não sei quantos dias que não sabia o que era um prato de arroz e feijão, comendo só hambúrguer. É complicado bem até para a saúde da sim. pessoa. Na verdade, com essa correria nossa do dia a dia, né, Roger? A alimentação muito industrializada. Isso não é alimento, né? O alimento mesmo, como nós comentamos no início, tem que ser o mais natural possível. Isso sim vai trazer nutriente para a célula, vitaminas e minerais, né? Então tem que fazer uma programação, planejar isso bem com o profissional, dentro da cultura do paciente. Então, por exemplo, paciente adolescente que faz faculdade e tudo, tem uma rotina mais agitada, mas dá para ele programar a refeição. Hoje em dia está muito na moda levar lancheiras, né? Para o trabalho, para a faculdade, né? Antes isso aí era feio, agora é chique até levar, porque a pessoa mostra que ela está se cuidando da saúde, né?
Então, dá para a gente planejar isso bem no consultório também com o paciente, entender o que é melhor para ele, dentro disso montar um plano alimentar adequado, né? O que eu acho também é que tem muita informação distorcida. Às vezes a pessoa pega, Sim. porque você vê aí, tem pílula de emagrecer, tudo quanto é tipo, chá de emagrecer, tudo quanto é tipo, coach para emagrecer e muita gente especializando só em emagrecimento. É igual, tem vezes que o ovo é o vilão, tem vezes que o ovo é o salvador da pátria. Então, acho que a pessoa tem que pesquisar as fontes certas, né? O profissional correto, né? Na verdade, isso é bom você ter tocado nesse assunto, porque hoje a internet ela tá aí, né, para todo mundo disponível, ela é muito boa, assim, porque ela liga pessoas de diferentes locais do mundo, ela abre um mundo de informações aí que antes a gente não tinha. Só que tem que tomar esse cuidado, porque tem muitos blogueiros indicando receitas, tipo de dietas ideais, e isso às vezes não é, cada indivíduo é único, né? Então, cada paciente tem uma dieta específica, vai ter que ter uma terapia adequada para ele, né? Não existe milagre para emagrecimento. Imagina se você já tivesse descoberto, né? Pelo menos a causa da obesidade, a obesidade é multifatorial, ou seja, são várias causas, ela pode ser genética, hereditária, está ligada ao hábito de vida. Então, não existe uma única causa para o tratamento da obesidade. Por isso que eu te frisei muito isso, tratamento com nutricionista. E com a equipe multidisciplinar é muito importante. Então, não existe fórmula mágica, né? O tratamento para o diabetes, por exemplo, hoje, fala-se muito também de cura. Direto surge uma matéria assim, a cura do diabetes. A gente sabe que isso ainda não existe. Agora, tem tratamentos muito modernos e que são muito adequados. E o que é o principal tratamento hoje? São 4 pilares. É igual essa cadeira que nós estamos sentados, né? Que é a alimentação, a medicação se for necessário, o exercício físico, que é muito importante para controlar a glicemia, e a automonitorização, que é o paciente sempre está fazendo seus exames regulares, as consultas periódicas, medindo em casa mesmo a glicemia e ver como é que está esse tratamento, né? Eu ainda coloco assim um ponto que é a base da cadeira, tratamento, o acompanhamento e o controle emocional é muito importante. Paciente muito ansioso, muito agitado, isso atrapalha a glicemia completamente. E eu vejo muitos casos de diabetes, eu sei que a pessoa tem diabetes e consome bebida alcoólica, por exemplo. Sim. A bebida alcoólica não atrapalha nesse... Então, na verdade, a bebida alcoólica em excesso, ela faz mal para qualquer pessoa, né? Nós sabemos disso, que o álcool ele tem ação em diversos órgãos e tecidos, desde o cérebro até o fígado, né? Então, tem que ser bem controlado. Agora, os grandes diretrizes também recomendam, assim, uma quantidade mínima, assim, que poderia ser consumida de álcool, por exemplo, um paciente diabético, é 2 a 3 doses por semana. Ou seja, se esse paciente controlar bem, beber moderadamente, mais eventual, não teria tanto risco assim para a saúde. Claro que não pode ser uma bebida açucarada, por exemplo, se fosse um vinho, teria que ser um vinho tinto seco. A cerveja, lembrar que tem o trigo ou a cevada, então a cerveja, além dela ter o álcool, que pode sim causar uma hipoglicemia, que é a queda da glicose, a cerveja tem o trigo ou cevada, então ele pode também aumentar essa glicemia, então pode causar um descontrole, então tem que ter uma moderação aí também. Tá. E o que causa, que eu também já vi, a perda às vezes de membro na diabetes? Sim, esse ponto é muito importante, que eu recebo lá no consultório também alguns pacientes falando assim, eu perdi minha avó de diabetes, meu tio, então eu falo que, eu até fiz uma matéria recente também para o jornal Estado de Minas sobre isso, falando que ninguém morre do diabetes. A gente morre do mau controle do diabetes. Então, hoje, o paciente bem controlado, ele tem uma qualidade de vida, às vezes, melhor do que quem come muito livre, como você comentou, quem come muito industrializado, fast food. Então, hoje, esse paciente busca informação, tem uma educação nutricional e educação em diabetes adequada, ele vai ter uma qualidade de vida por longo tempo aí e não vai ter essas complicações, que, por exemplo, seriam realmente o diabetes descontrolado, a glicose descompensada e principalmente a hiperglicemia, que é alta, poderia afetar, por exemplo, os vasos, os nervos e causar a gente chama de as doenças crônicas aí, que seriam retinopatia, nefropatia diabética, amputações e tudo, né? Então, só realmente pelo mau controle. Um paciente que controla bem, ele consegue viver muito bem. Tá, já. Natália, a produção está me falando aqui que o tema é extenso, né? Não dá para a gente falar tudo.
Quem está nos vendo agora, quiser fazer o contato, quiser ligar, ter um controle, não só para diabetes, né, só um controle nutricional, como que a pessoa pode achar? Tem como você passar o telefone para as pessoas? Vou passar o contato assim, do meu consultório, 31, né, 3024 6413 ou 31 3295 1284. Nós temos um site também que é da Colônia de Diabetes, que também nós temos uma equipe, né, multidisciplinar, que é o www.diabetes.med.br, que é a Colônia Diabetes Weekend, que é uma colônia de final de semana, bem legal, onde o paciente aprende a cuidar melhor da sua, né, do diabetes mesmo, não é negócio de falar de doença, é um estilo de vida diferente, e conhecer outros pacientes também, trocar a experiência aí. Tá joia. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Viu? Deus te abençoe. Amém. Nós vamos para o comercial e daqui a pouquinho estaremos de volta. O produto lavagem a seco F0 foi desenvolvido com a mais avançada tecnologia para a limpeza de superfícies lisas, tais como carros, motos, helicópteros e barcos. Sua atuação consiste de 2 etapas. Na primeira, o produto forma uma cápsula em torno das partículas de sujeira, removendo-a sem uso de água. Em seguida, cria uma camada de proteção que preenche microscopicamente os poros da superfície, proporcionando antiaderência, alto brilho e proteção contra raios UV. Como usar? Agite o produto antes de usar. Aplique o produto em pequenas áreas. Em seguida, retire-o com pano limpo e macio, fazendo movimentos suaves e circulares. Finalize com pano de microfibra até alcançar o brilho desejado. Estamos de volta com o nosso programa Em Foco. Antes, eu queria mandar um recado para você que está em casa aí. Você que tem um sonho, quer participar aqui do programa Em Foco, mande um e-mail para priscomusic2013@gmail.com. Conte a sua história e quem sabe o seu e-mail será sorteado e você estará aqui comigo contando a sua história pessoalmente e tendo seu sonho realizado. Então mande aí a priscomusic2013@gmail.com. E já está aqui comigo no estúdio ele, o Zinho Lima, ele que é cantor gospel, cantor evangélico, um levita do Senhor. Olá, Zinho. Tudo Olá, bom? Roger. Tudo bom? Um abraço a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe cada um nessa hora. Amém. Zinho Lima, esse é o seu nome mesmo, Zinho? Geralmente a primeira pergunta que a gente faz para quem vem aqui que é um cantor é o nome. Eu costumo dizer, eu brinco com todo mundo que isso é um palavrão, né? Meu pai foi arrumar o Jetson para mim. Jetson? O Zinho é apelido desde menino, eu associei o Lima, que é o sobrenome, né? E coloquei o Lima para ajudar um pouquinho o Zinho, né? Que desde menino, que corre para cá, corre para lá, tentado demais, terrível. Né? Aí o pessoal me apelidou de Zinho, pegou, trago comigo até hoje, mas o meu nome mesmo de identidade é Jetson Veloso de Lima. É forte. Então o Zinho não é um diminutivo do seu nome, de Mazinho, de nada assim? Não, até já perguntaram também se meu nome era Alzemar, se era Gilmar, se era o que lá. Não, José, né? Só que não, meu nome é Jetson, nada a ver com... Na verdade eu achei até que o Dinho ficaria mais associado, mais próximo, né? Mais próximo do Jetson. Só que o Zinho nada a ver com o diminutivo, não. Na verdade é porque é apelido mesmo, desde menino. Acho que era porque eu era muito pequenininho, né? Alguma coisa assim. Deve que eu era muito pequeno, magrelo, que negócio todo. Devia ter esse menininho, Mazinho, Zinho. Aí o Zinho ficou mais prático, né? E você é daqui de Belo Horizonte mesmo? Não, eu sou nascido no norte de Minas, na cidade de Corinto. Quem conhece Montes Claros, depois de Curvelo ali? Isso. 45 quilômetros depois de Curvelo. Fica no meio de Curvelo e Vaza da Palma. Quem conhece o norte de Minas, aí
conhecer essa bela cidade de Corinto. Eu já estive em Corinto, já fui pescar muito por lá de lá. Terra boa, né? Aí você ficou em Corinto quanto tempo? Para depois resolver vir para Belo Horizonte? Na verdade, eu tenho uma história bem interessante, Roger, porque às vezes as pessoas nos veem cantando, viajando por aí, fazendo a obra de Deus, e às vezes não conhecem a história da gente, né? E para quem não conhece, que está nos assistindo nessa hora, pode conhecer um pouquinho da nossa história. Eu sou nascido em Corinto, estive em Corinto, apareceu em Corinto um empresário na época, chamado Vanderlei, falo o nome dele, tenho essa liberdade, claro. Né? E ele nos abençoou, levando, eu e um amigo meu que a gente cantava na igreja, eu estava novo convertido, ele levou a gente para São Paulo para gravar. Então você já começou cantando em Corinto? Isso, a gente gravou um CD, eu e o Mazinho, era Zinho e Mazinho, uma dupla. Uhum. Então a gente gravou esse CD e de algum jeito chegou na mão desse empresário. E ele ouviu, foi lá em Corinto para fazer uma proposta para a gente e levar a gente para São Paulo. E saí muito novo de Corinto, né? Fui para São Paulo e teve uma proposta para a gente gravar um CD. O CD Depende de Você, que a gente gravou até com o maestro Merilton lá, que é um bom maestro da Noemi Nonato, maestro da Shira Cavalhais, do J Neto. Sim. Um moço de renome dentro da área dele, né? Uhum. Muito bom. E a gente gravou. E tudo começou ali na cidade de Corinto. Só que desde cedo já saí para a batalha, né? Para a estrada, para cantar. Eu tinha ainda minha mãe, como eu tinha falado com você. Tinha perdido já o meu pai, que só tinha minha mãe. Então eu fui para lá, para São Paulo. Começamos a cantar ali, a divulgar na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E passou um certo tempo, o Mazinho, ele foi acometido de um câncer, né? Adoeceu. E em 2005 o Mazinho partiu para o Senhor. Eu dei continuidade. E você continuou cantando? Continuei cantando só. A gente gravou aquele CD Não Pare de Sonhar, né? Não Pare de Sonhar foi pela Aprisco Music? Pela Aprisco Music, foi o lançamento da Aprisco Music junto com a Beth Reis na época, né? E foi uma bênção na minha vida, porque foi um recomeço, né? Eu tinha vindo de um grande sofrimento, porque na época que o Mazinho ele adoeceu e morreu, o empresário ele parou de investir, porque era a dupla que fazia sucesso, né? Não era o Zinho, era a dupla. Isso, né? Todo mundo queria dupla. Estava na moda a dupla. Então o moço, para não me gravar sozinho, para não continuar investindo, eu continuei cantando sozinho, o Mazinho morreu e eu fiquei na mão. Porque parou de investir, eu tinha condição mais de mim mesmo, de investir em mim. E passei por uma fase muito difícil. E foi nessa época que a gravadora Aprisco Music investiu na gente, fez aquele CD abençoado, que a gente vendeu bastante, alcançou muitas pessoas foram abençoadas através daquelas canções que, pela graça de Deus, também são autorias, todas, o CD autoral, né? Todo da gente. Então foi um recomeço, a qual até hoje a gente está aí nessa batalha, remando, rumo ao cais, né? Então, mas quando o Mazinho ele veio falecer, você ainda estava em São Paulo ou já estava em Belo Horizonte? Eu estava em Belo Horizonte. Estava em Belo Horizonte e Mazinho estava em Corinto, porque na cidade de Natal, né, estava a cuidar da família, aquele negócio todo. Engraçado que eu fui ver o Mazinho, quem é da região, se estiver nos assistindo, ele vai lembrar que quando eu fui em Corinto, eu lembro-me que foi um domingo à tarde, eu fui vê-lo na casa do Mazinho, visitá-lo, tal, que negócio todo, conversei com ele, brinquei com ele, falei que a gente tinha ido lá buscar ele pra gente cantar novamente. Ele falou assim, quem me dera, não aguento mais, ele estava bem ruim, ele estava ligado no balão de oxigênio. Aí na segunda-feira era para me retornar para Belo Horizonte, chegaram umas amigas da igreja lá, da Assembleia, chegaram lá me chamando, falando que o Mazinho tinha falecido. Aquilo foi um desastre, porque já pegou de surpresa. Pegou de surpresa, eu fiquei arrasado, porque eu era um grande amigo, o Mazinho era um grande amigo. E só que Deus sabe o que faz, Deus né? sabe todas as coisas. Chegou a hora. Mas você já começou, assim, cantando na igreja, ou desde novinho, antes de você ir para a igreja, você já achava que você ia cantar? Não, eu já fui para a igreja de adolescente para a juventude, né?
naquela passagem para a juventude já. Então, antes de ir para a igreja, eu cantava em bar, porta de bar, e fazia um som na porta do bar. Só que aí Deus me chamou para a igreja, Jesus chegou e fez como diz, né, na nossa linguagem cristã, teve um novo projeto para a minha vida. Então Deus chegou e me deu um novo projeto, a qual eu estou ingressado nele, que é cantar para Jesus agora. E cantar e compor também, porque às vezes a gente, eu costumo dizer, Roger, que eu estou 100%, eu entreguei 100% mesmo, de corpo e alma, a esse ministério que Deus me deu, que é cantar e compor. Amém. Hoje, na realidade, o cantor evangélico é chamado de levita, não é isso? Isso. Na verdade, vem da tribo de Levi, né? O povo tem gente que entra em contradição, fala que a gente não pode usar o termo levita, né? Que a gente não pode usar esse termo levita, porque isso foi só na época dos levitas, que o levita ele se via na casa do Senhor, né? Ele louvava só ali na igreja, não sei o que lá, tal. Só que a gente usa essa expressão levita para fortalecer o ministério da gente. Porque às vezes que você usa o termo cantor, às vezes tem gente que tem a mente, não vai entender, né? Só que a gente usa esse termo levita para que o povo de Deus, o povo evangélico, o povo cristão, com conhecimento bíblico, ele vai entender o que é levita e vai entender por que a gente, às vezes, nos autodenomina levita, porque para o pessoal que é cristão entender e valorizar mais o nosso trabalho como cantor. Tá. Você falou aí de um CD, depois que tudo... Você gravou o CD como um Mazinho, né? Zinho e Mazinho. Sim. Aí, depois do falecimento do Mazinho, você gravou um CD com a Aprisco. Esse primeiro CD que você gravou com a Aprisco, ele tinha quantas músicas, você lembra ainda? Rapaz, E qual o título dele? Eu gravei 2 CDs com o Mazinho. Zinho e Mazinho, a gente gravou 2 CDs e gravei o CD Não Pare de Sonhar. Eu lembro que eram 10 canções. Não Pare de Sonhar? Isso, Não Pare de Sonhar. A música é muito linda. O CD Não Pare de... Eu acho que você gostava mais dela ainda. Não Pare de Sonhar. Eram 10 CDs, 10 canções e 9 playbacks. Que a gente colocou o playback para as pessoas. Então a pessoa podia comprar o CD e ficar cantando em casa. Isso, tipo um karaokê, né? Que na linguagem nossa é playback. O pessoal de fora, eles entendem como karaokê. Eles colocam no som do carro, no som de casa, alguma coisa assim, e canta por cima do playback, dos arranjos. Hoje ainda é comum fazer isso? Isso tem cantor, isso é bem opcional, sabe? Tem cantor que prefere vender o CD com playback para divulgar. Porque, vamos supor, fulano compra meu CD, ciclano compra, tem um playback nele, aí o que acontece? Ele vai, se ele gosta de cantar naquele estilo ou não, ele vai cantar em cima do playback e alguém vai perguntar de quem que é, outro vai procurar no YouTube, outro vai procurar nas redes, né, nas redes. Uhum. Então, aquilo valoriza o cantor, ajuda a divulgar. Só que tem cantor que aproveita o embalo, quando tem uma boa divulgação, ele vende o CD, o CD dele e vende o playback separado para ter uma renda dobrada. A maior. É. E você falou, voltando ao CD da Aprisco, Não Pare de Sonhar. Isso. Você tem como cantar um pedaço dela pra gente aí? Ô, rapaz, tem uma viola aí? Aqui, acho que a produção tem. Produção, tem um violão pra gente aí? A gente pode dar uma palhinha aí. Pera só um pouquinho. Aí, ó, a produção mandando aí pra você. Opa, obrigado. Aqui não falta nada, não. Aqui é um maná, aqui é um oásis no deserto, que maravilha. A música Não Pare de Sonhar, o CD, ele levava o título, essa canção, né? O coro era assim, ó. Eu estou aqui, eu sou teu Deus, vou te levantar. Faça prova de mim, eu acalmo o vento, eu quem abro o mar. Então não quero te ver assim, triste e abatido como um derrotado. Estou sempre a seu lado. Eu estou aqui, abra sua boca e dê um sorriso. Não desista de mim, olhe para frente e veja o paraíso. Então não pense em parar, passe no deserto, atravesse o mar. Estou aqui para te ajudar.
Aê! Eita! Não pare de sonhar com Zinho Lima. Olha, eu vou aqui rapidinho pro comercial e daqui a pouquinho tem mais Zinho Lima cantando pra gente. Nós vamos falar aqui dos 2 CDs dele, que ele já colocou aqui, ó. Nós vamos falar dos CDs e ele vai cantar um pouquinho mais. 3 minutinhos, estarei de volta com vocês. Estamos de volta e aqui comigo o Zinho Lima. Ele já pegou meu violão ali, já abraçou o violão, que não quer soltar mais, né, Zinho? Esse é meu agora. Zinho, então, nós estávamos falando, você cantou uma música aí do seu primeiro CD e você trouxe aqui pra gente mais 2 CDs. Um, na realidade, é uma coletânea, que é esse aqui, ó. Vê se a produção consegue pegar aí. A coletânea. E esse aqui, Meu Tempo Chegou, do Zinho Lima também. Aí, Meu Tempo Chegou. Vamos falar desse aqui primeiro, Zinho? Bora. Depois nós falamos de... E esse CD, como é que surgiu o Meu Tempo Chegou na vida do Zinho Lima? Rapaz, esse CD... São 10 músicas também, né? São 10 músicas. Eu tenho, na verdade, esse CD aqui é o 4º CD solo. Uhum. Esse CD Meu Tempo Chegou, tem o CD Não Para de Sonhar, eu fiz um CD Acredite, Teu Dependente, que é o anterior a esse, e esse é o último que eu gravei, o Zinho Lima Meu Tempo Chegou, e tudo foi promessa também, a gente trabalha em cima de promessa, né? A gente vive debaixo de promessa, então os CDs foram todos gravados através de promessa. Deus me prometeu esses CDs, tem cumprido, e esse CD também, todos autorais. Né? Todas as músicas autorais? São todas, graças a Deus, Deus me deu essa graça de compor. E esse CD Meu Tempo Chegou tem canções que variadas, sabe, Rocha? Coloquei Universitário, tem uns vaneira, que o pessoal gosta demais. Tem o CD Teu Dependente, tem romântica, coloquei música romântica. E esse CD Meu Tempo Chegou, que eu acho que está mais recheado de músicas com letras mais edificantes, proféticas. Aquela música que encontra a pessoa cabisbaixa, aquela pessoa que está triste. Eu gosto muito de cantar para pessoa assim, né? Tem cantor que prefere cantar mais para o coração, apaixonado, né? Você quer tocar mais as pessoas? Eu gosto de cantar o que a pessoa está vivendo. Eu acho muito interessante isso, que a gente está vivendo num país, a gente pode até globalizar, né? Quase que não sai, né? Não, mas saiu. Mas o homem hoje ele vive muito oprimido. É trabalho, casa, então ele não tem tempo para se alimentar. Eu digo espiritualmente falando. Então ele acaba sofrendo consequências disso. A alma acaba cobrando dele, né, que é o sentimento da gente, acaba cobrando. Então quando a pessoa vem nessa situação, você chega com a música, eu estou aqui, eu sou o teu Deus, vou te levantar, vou te ajudar, a pessoa se sente alimentada. A alma se alimenta disso, de palavras que edificam, palavras que trazem um renascimento, né? Então eu procurei muito
fazer músicas com esses temas. Músicas que edificam, músicas que trazem a pessoa para cima, pessoas que se alegram, cantam comigo, músicas fáceis de cantar. Então eu procurei fazer canções para esse CD, Meu Tempo Chegou, com esses temas. Então. E muita gente vai para a igreja, inclusive, por causa das músicas, não acontece? A pessoa ouvir a música fora e acabar indo para a igreja? É interligado, né? Vamos supor, a gente faz o papel de um porta-voz, né? Por exemplo, Deus quer falar com a vida de alguém, Deus pode te usar para fazer isso. Aí como? Como te usar para fazer isso? Eu pego a música, eu não posso entrar dentro da casa de alguém, mas a minha música pode entrar. Eu não posso entrar dentro do carro de alguém, mas a música pode entrar. Por isso que a música é uma grande influência, seja ela gospel ou seja secular. Então, vamos supor, ela pode trazer dois efeitos. Pode trazer o efeito de levantar a pessoa, ou pode trazer também o efeito de acabar, de derrubar a pessoa. Lembro-me que uma vez eu estava lá na cidade de Corinto, eu estava na minha casa, eu tinha até minha mãe ainda, eu estava na minha adolescência, tinha um moço que morava de frente, estava separado da esposa. Ele estava escutando o Zezé de Camargo assim, altão. Aí uma música lá tem de fazer o coração partir no meio. já tá brigado com a esposa, o coração acaba de partir. O computador quebrado, eu fiquei assim, olhando, observando. Eu perguntei à minha mãe, por que ele está assim, mãe? Ai, brigou com a esposa. Então, o camarada brigou com a esposa, vai ouvir o quê? Ou brigou, teve algum problema familiar, ou no trabalho, em alguma área, ele vai ouvir o quê? Uma música boa. Tem que ouvir uma música. Então o cara foi ouvir uma música que acabou de quebrar ele no meio. Porque a música traz uma mensagem traz uma mensagem que não vai alimentar. Então por isso que a gente tem que preocupar em fazer músicas que alimentam a pessoa, que edificam. Então a música do camarada que ele ouviu não edificou, trouxe mais tristeza. Então às vezes a música tem que ser bem feita, tem que ser bem dirigida, para que ela possa ter eficácia, né? Eficácia era ir e fazer efeito. E uma música, quando você toca, a pessoa fala assim, nossa, essa música tocou comigo, desse CD, aqui nós temos Código Secreto, De Carona Não, né? Várias. Qual dessas aqui você acha que... Tem uma música aí, a música que eu trabalho, que era Meu Tempo Chegou, né, na rádio, mas tem uma música aí que fala muito com as pessoas, Olha Deus Aí de Novo. Porque é uma música que o tema dela já diz tudo. Tipo assim, uma pessoa passou por humilhação, foi pisoteada, foi caluniada, tudo de ruim aconteceu com ela. Só que olha Deus aí de novo na vida dela. Uhum. Deus chegou e mudou a situação. Onde tinha tristeza, Jesus chegou e trouxe alegria. Então ela traz uma mensagem muito boa. E essa música Com Deus Não Tem Talvez também, ela é muito positiva. Uma música. Tem como a gente ver aqui um pedacinho de Olha Deus aí de novo? Mais ou menos assim. Passei por tantos ventos, provações, mas não parei. E foram tantas madrugadas que chorei. Sofri, mas nunca desisti de caminhar, pois sei que Deus nunca deixou de me ajudar. Disseram que todos meus sonhos se perderam pelo vento, que Deus deixou, me abandonou no sofrimento. Mas eu orei, não recuei, eu fui em frente. Nessa batalha Deus só conta com valente. Estou aqui, levei pedradas, fui jogado, mas venci. É só chamado, separado pra servir. Foi pelo sangue de Jesus que resisti. E quem me viu tão humilhado, agora vão ter que dizer que realmente esse Deus é com você, que o grande Deus se levantou para vencer. Bacana. Ozinho, eu tô vendo aqui todas realmente composições suas. Se uma pessoa tá
Porque geralmente você vai na igreja, você canta. Uma pessoa que está te ouvindo agora, quiser gravar uma música sua, tem possibilidade também? Você compõe para outras pessoas? Compõe, Deus ele tem aberto as portas. A gente eu tenho na faixa de 1.500 músicas compostas. Sério? Música é demais, né? Dá pra escrever um livro de música. E gravado pelo Brasil afora, uns 350. É? Já tem vários cantores. Se eu for citar os nomes aqui, talvez eu possa esquecer de alguém daquele ciúme santo, né? Então, mas tem muita gente aí. Deus me deu o privilégio agora, só para me citar um camarada muito amigo nosso, o Ronaldo André, da Jet Sem. Ele foi contratado por uma grande gravadora e a gente teve o privilégio de gravar 2 canções minhas. E eu fiz participação no CD dele também. 4 canções, cantei com ele, fazendo as terceira, oitavada, né? E quem é o músico e quem cantou vai entender, você entende de músicas, vai saber o que é. E Deus me deu essa graça de compor com ele, e ele gravar também, entre vários pelo Brasil afora, Portugal, a cantora de Portugal, a Elizabeth Marques de Almada, Estados Unidos também uma dupla gravou, e o pessoal só procura a gente, sem burocracia, a gente... como diz, a gente vive 100% disso, mas a gente tem o sentimento também de entender a situação do cantor, né? A gente também não pode preocupar só com o financeiro, a gente preocupa também em abençoar. Claro. Isso é o mais importante, né? A semeadura. As pessoas procuram, a gente vê o que a gente faz. Ficar sem gravar não vai ficar. Não vai ficar. Então, e aqui nós temos a Série de Ouro 15 anos. É uma coletânea, né? Isso, esse aí tem 23 músicas. Esse aí tem música quando eu cantava com o Mazinho, tem música do CD Não Pare de Sonhar, tem música do CD Teu Dependente. Eu fiz uma mistura aí, só não tem do CD Meu Tempo Chegou. Mas tem músicas aí de todos os outros CDs que eu gravei. Já está tudo aqui. São todas também suas. São todas minhas. Tem algumas que tem participação no Mazinho. Ele era muito bom compositor também. A gente fez algumas canções juntos também. E quando você começou a compor, como que isso aconteceu na sua vida? Rapaz, eu lembro que eu tinha uns 13 anos que eu fiz a primeira música. Só que como eu não era cristão, eu fiz uma secular. Chamei um tio meu, mostrei pra ele, rapaz, o negócio ficou bom mesmo. É uma música apaixonada. Que a música secular geralmente é tudo apaixonada, né? Eu fiz uma música apaixonada. Aí, depois disso eu parei. Quando eu converti, que Deus ele mandou pra mim eu desenvolvi essa área, dediquei mais, aprimorei mais, e aí, por diante, eu comecei a compor vários estilos. Qualquer estilo, Deus me deu essa graça, porque eu canto sertanejo, mas eu componho qualquer coisa. Uma mulher que canta pop adoração, precisou de músicas pop adoração, tem pop adoração. Pop pentecostal, tem. Pop rock, tem também, tem tudo. Fiz até uma música com vocês, né? Fizemos uma música uma vez. Como é que chama a música? Você lembra da música? Um Mais Deus, a Maioria. Você lembra? É muito boa a música, linda mesmo. Então a gente faz de tudo. A gente só não faz chover, mas o resto dá um jeitinho. Ô Zil, hoje quem está te vendo, quiser te convidar para ir na igreja ou quiser pegar uma música sua para poder gravar, passa o telefone de contato para o nosso amigo telespectador. Vou passar meu WhatsApp, né, que é mais fácil, um contato direto comigo, sem assessoria, sem aquele gostoso. 031 98781 3519. 98781 3519. Esse telefone é direto comigo. Se alguém falar que é o João, que é o Roberto, que é a Maria, não acredite. É Zinho Lima, viu? É isso aí. Ô Zinho, eu queria te agradecer a oportunidade. Eu queria que você tocasse mais uma música pra gente, mas o tempo na TV é curto, passa rápido. É verdade. Eu gostaria de conversar muito mais. E qual música você gostaria de terminar o nosso programa aqui? Eu vou cantar um trechinho daquela música Vou Confiar em Deus, que ela é o tema da minha vida. Que eu gravei com ela com o Mazinho, em São Paulo, e ele tocou muito nas rádios aqui em Belo Horizonte, por Minas, São Paulo, que é a música mais conhecida minha, e é uma música que fala muito ao coração também. Posso chorar, mas eu vou confiar em Deus. Amém. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui conosco. Foi um prazer ter você aqui comigo. E eu vou ficando por aqui. Vocês ficam um pouquinho mais aí com o Zinho Lima e até o próximo programa. Um forte abraço. Obrigado, Roger. Obrigado a todos, em nome de Jesus. Sei que as lutas vêm pra sufocar, elas vêm pra machucar, e até pensamos em desanimar.
Os problemas são tantos pro coração que bate forte a depressão e começamos até chorar. Posso chorar, mas eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar em Deus, porque Jesus mudou a minha vida. Posso chorar, mas eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar em Deus, porque Jesus mudou a minha vida. Sai o dia e vem a noite, eu começo a pensar: o que será do amanhã? Meu Deus, pergunto, o que será? Sinto a resposta chegando como a brisa no mar. Jesus sorrindo a me falar: em frente às lutas não posso parar. Eu não vou parar, eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar em Deus, porque Jesus mudou a minha vida. Posso chorar, mas eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar em Deus, porque Jesus mudou a minha vida. Minha vida mudou a minha vida. Ô, Glória.